Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Porque Ele é bom, o tempo todo Ele é bom. Gente, eu amo vocês. Eu amo vocês. É muito bom estar com vocês, é muito bom passar os domingos com vocês. Isso é extraordinário, isso é maravilhoso. Quantos estão prontos para receber mais do Senhor nessa tarde através da palavra? Diga amém. Irmão, entenda uma coisa, o que você vai receber do Senhor nessa tarde é proporcional à sua fome. Então, quanto mais disponível, quanto mais de coração aberto, quanto mais receptivo a essa palavra você estiver, mais de Deus você vai receber nessa tarde. Hoje de manhã nós ainda estamos falando dentro da série Batalha Espiritual. Nós começamos hoje de manhã uma mensagem dentro de Efésios capítulo 6, versículo 11. Falamos a primeira parte dessa mensagem e agora é a parte 2, o retorno ou a missão. O título da mensagem dessa tarde é Conhecendo o Inimigo. Falamos a primeira parte no domingo, hoje pela manhã, e vamos falar sobre a segunda parte agora. Então abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 6, versículo 11. Essa mensagem vai mudar a sua vida. Entenda uma coisa, essa mensagem vai mudar a sua vida. Essa mensagem vai mudar o seu destino em Deus. Chega, a partir de hoje você não vai mais cair nas pegadinhas do diabo. Efésios capítulo 6, versículo 11. Aleluia. Efésios capítulo 6, versículo 11. Quem achou, diga achei. É um versículo pequeno. Nessa série Batalha Espiritual, nós estamos trabalhando verso a verso. Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 18. Estamos falando sobre a armadura de Deus. Mas então nós estamos falando versículo por versículo, palavra por palavra praticamente. Vamos lá então. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Mais uma vez, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Para ficar bonitinho, todo mundo aqui junto, olhando para a tela. 1, 2, 3 e... Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas. Pode sentar no seu lugar dando glória a Deus. Hoje de manhã nós investimos um tempo precioso na exposição da primeira parte desse texto. Falamos sobre a importância de vestirmos toda a armadura de Deus, sobre a urgência que há em vestirmos toda a armadura de Deus. O cinto da verdade, o capacete da salvação, a couraça da justiça, a sandália do evangelho da paz, o escudo da fé, a espada do Espírito e a lança da oração. Falamos sobre a importância de estarmos vestidos com toda a armadura de Deus. Nós ainda não falamos individualmente sobre cada item. De pouco a pouco, de domingo a domingo, a gente está chegando lá para falar especificamente sobre cada item. É muito importante você também que está na sua casa, você ter um caderno nas suas mãos, você ter uma Bíblia nas suas mãos e anotar ponto por ponto daquilo que vai ser falado nessa tarde. Então, como eu disse, hoje de manhã nós trabalhamos a primeira parte desse texto. Vistam toda a armadura de Deus. Falamos sobre a urgência que essa mensagem tinha para a igreja de Éfeso, mas também que tem para a SEAD ou para a igreja do Senhor no século 21. Porque a palavra de Deus, ela é a mesma. Ontem, hoje e será eternamente. Essa palavra que era ministrada no primeiro século é a mesma palavra que é ministrada hoje. Essa palavra que transformava no primeiro século é a mesma palavra que transforma hoje. Essa mesma palavra que tem transformado a história de homens e mulheres é a mesma palavra que transforma a história de homens e mulheres ainda hoje. Essa palavra é imutável, essa palavra é eterna. Às vezes eu ouço algumas pessoas dizer: pastor, eu amo a palavra de Deus,
Porque a palavra de Deus se renova a cada manhã, pastor. Isso é maravilhoso. E eu, às vezes, para não deixar a pessoa sem graça, eu concordo com ela. Mas não existe nenhum versículo na Bíblia que diz que a palavra de Deus se renova a cada manhã. Licença. O que existe na Bíblia é Lamentações, capítulo 3, versículo 22, que diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Mas, ao mesmo tempo, também, você precisa entender que há uma linguagem poética nisso. Vamos lá, primeiro ponto. A palavra de Deus é eterna. Se ela é eterna, ela não se renova, porque se ela se renovar, é porque ela ficou velha e precisa ficar nova de novo. O que é eterno está sempre novo, não muda. Ok, irmão? Se ela precisa de uma renovação, é porque ela não é eterna. A palavra de Deus é eterna, ela não se renova a cada manhã. Mas Deus é eterno, então tudo que vem de Deus é eterno. A sua bondade é eterna. E as suas misericórdias também são eternas. Não são renováveis. Não existe um ponto no seu dia que a misericórdia de Deus se acaba sobre você. Deixa eu falar mais uma vez. Não existe um minuto sobre o seu dia que a misericórdia de Deus se encerra sobre a sua vida. Não, deixa eu falar com o pessoal, que o pessoal aqui está mais pentecostal. Eu gosto de pegar para pentecostal. Não existe um ponto na sua vida que a misericórdia de Deus, um minuto na sua vida, que a misericórdia de Deus deixa de existir. Está vendo? O pessoal aqui é mais tradicional, mas eu vou dar uma chance para eles. Não existe um ponto na sua vida, num momento, um minuto do seu dia, em que a misericórdia de Deus deixa de existir sobre você. Mas como nós somos a igreja de Cristo, e eu sou misericordioso como meu Pai, eu vou falar mais uma vez para todo mundo falar, não existe um minuto, um segundo da sua vida, que a misericórdia de Deus se encerre sobre a sua vida. Não existe. Agora, você precisa entender a linguagem poética que Jeremias usa quando ele fala sobre isso. Quando ele diz que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã, a intenção de Jeremias é mostrar para mim e para você que, assim como toda manhã há um frescor nela, a misericórdia de Deus está sempre fresca sobre a nossa vida. A misericórdia de Deus não envelhece. A misericórdia de Deus está sempre atual. A misericórdia de Deus sobre a sua vida está sempre plena. Eu estou pregando para pelo menos 2 pessoas aqui. A misericórdia de Deus está sempre plena, sempre atual, sempre fresca. Não é igual uma padaria que você vai lá, a menina fala, esse pão é de hoje. Aí você fala, é de hoje que está aqui, né? Não, é de hoje mesmo. Aí você compra, o pão parece um pedaço de pedra. Não, não é sobre isso. É como o pão sempre quentinho que você compra. A misericórdia do Senhor está sempre quentinha. Parece que acabou de sair do forno. Toda hora que você for nela, toda hora que você... Oh, meu Deus do céu! Toda hora que você precisar dela, vai parecer que ela acabou de sair do forno. A palavra de Deus é eterna. Ela não muda. Ela é imutável. A mesma palavra que mudava vidas no passado é a mesma palavra que muda a nossa vida hoje. Não existe palavra, não existe livro mais atual do que esse. Esse livro, as palavras deste livro são mais atuais do que o jornal A Tribuna de amanhã. Entenda uma coisa, querido, se você quiser viver pela sabedoria da eternidade, você precisa investir tempo de qualidade com esse livro. Da mesma maneira, se você quiser escapar das ciladas do maligno, você precisa investir tempo de qualidade com esse livro. Deus é o mesmo, a sua palavra é a mesma, e ambas são eternas. Por isso que a gente vai viver a eternidade inteira com Deus. Por quê? Porque Ele é eterno, a palavra é eterna. Nós vamos levar uma eternidade inteira para conhecer Deus plenamente. A palavra é eterna, Deus é eterno. É por esse motivo que nós nos reunimos domingo após domingo. Todo domingo nós nos reunimos aqui 3 vezes. Para quê? Para aprendermos mais da palavra, para ouvirmos mais da palavra, para sermos transformados por essa palavra, porque nós nunca vamos chegar num ponto em que nós conhecemos toda a palavra. Nós nunca vamos chegar num lugar onde nós possamos falar, eu não preciso mais ouvir porque eu já sei de tudo.
A partir do momento em que eu ou você, ou qualquer um de nós, chegamos a falar, eu não preciso mais ouvir porque eu já sei de tudo, isso, na verdade, só mostra que a gente não sabe de nada. Nós nunca saberemos tudo a respeito de Deus, nós nunca conheceremos tudo a respeito da palavra de Deus. Por quê? Porque essa palavra é eterna, porque Deus é eterno. O ser humano também, na sua essência, ele é o mesmo. A única coisa que muda ao longo dos anos, querido, é a tecnologia. Porque o ser humano, ainda na sua essência, é o mesmo. Jesus falava sobre ansiedade no primeiro século, há 2000 anos atrás, e ainda nós passamos por momentos de ansiedade. Na verdade, como dizem alguns estudiosos, nós estamos no século da ansiedade. Então, o ser humano, na sua essência, ainda também é o mesmo. Outro ser que é o mesmo é o diabo. O diabo também é o mesmo. Os planos dele para a sua vida também são os mesmos: matar, roubar e destruir. E para cumprir esse propósito que ele tem desde o Éden, desde quando o homem foi criado, ele vai usar as mesmas estratégias, vez após vez. E aí você me pergunta, mas pastor, por que então ele ainda continua conseguindo êxito contra a vida de muita gente, principalmente contra a vida dos filhos de Deus? Porque, infelizmente, muitos filhos de Deus não investem tempo em conhecer o seu próprio Deus. Muitos filhos de Deus não investem tempo em conhecer a palavra de Deus. Muitos filhos de Deus não investem tempo em conhecer quem Deus é e o que Ele pode fazer. E por andarem por aí sem conhecer a Deus, sem conhecer a sua palavra, acabam também não sabendo como o seu inimigo age para causar morte e destruição nas suas vidas. Por isso, nós temos investindo tempo, falado sobre quem o nosso inimigo é e como ele age. Nós já falamos sobre a importância de nós vestirmos toda a armadura de Deus. Fala comigo, é importante, é urgente. Só quem está vivo aqui, é urgente eu vestir toda a armadura de Deus. Não apenas alguma parte, mas toda a armadura de Deus. É importante nós vestirmos toda a armadura de Deus. Mas para que nós precisamos vestir, pastor, toda a armadura de Deus? Eu falei que Efésios 6:11 tem uma característica de causa e efeito. Quando você olha para Efésios 6:11, você vai ver a causa: vistam toda a armadura de Deus. O efeito: para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Há uma relação nesse verso de causa e efeito. Para que eu visto toda a armadura de Deus? Para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ou seja, se eu não visto toda a armadura de Deus, eu acabo ficando vulnerável aos ataques do diabo. Se eu não me posiciono em Deus, se eu não visto todos os armamentos da sua armadura, eu acabo ficando vulnerável. Perceba que o apóstolo Paulo, na sua primeira palavra que ele usa ali, essa palavra vestir está no plural. Ou seja, é uma atitude que todos nós temos que ter. Vistam toda a armadura de Deus. Ninguém é bom o suficiente que não precisa da armadura de Deus. Ninguém é bom o suficiente que não precisa, que possa descartar a armadura de Deus. Nós estamos falando sobre uma armadura. Estamos falando sobre uma batalha. Estamos falando sobre uma guerra. Não estamos falando sobre um casamento. Você pode ir para um casamento e esquecer o seu relógio, esquecer o seu celular, esquecer alguma coisa, esquecer até o convite. Mas você não pode entrar numa batalha espiritual. Você não pode tentar viver a vida com Deus sem estar vestido com toda a armadura de Deus. Por isso ele diz, vistam. Isso é para todos. Desde o mais velho, desde o irmão mais velho em Cristo ao irmão mais novo. Desde o pastor até o novo convertido. Todos precisam estar vestidos da armadura de Deus. E ele diz, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Essa palavra poderem pode ser traduzida como para serem capazes. Está falando sobre a capacidade de realizar alguma coisa.
não como qualquer pessoa. Mas a ideia aqui, que o apóstolo Paulo traz, é a capacidade de não apenas se defender contra o maligno, mas também se tornar uma ameaça contra ele. Para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Entenda uma coisa, Deus não te chamou para viver na defensiva contra o diabo. Ele te chamou para viver no ataque contra o diabo. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Os planos do diabo não prevalecem contra a igreja do Senhor. Eu não sei se você já leu os evangelhos de Jesus Cristo, você já leu nos evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João, mas você percebe que todas as vezes que Jesus chegava no ambiente e existiam endemoniados ali, os demônios vinham suplicando clemência para Jesus. Os demônios pediam pela misericórdia de Deus para Jesus. De tanto medo que eles tinham de Jesus. Jesus morre, ressuscita ao terceiro dia e institui a sua igreja aqui na terra. Aqueles que ele chama de seu corpo aqui na terra. Entenda uma coisa, querido. Deus nos instituiu aqui na terra, não apenas para sabermos nos defender contra os ataques do maligno, mas muito mais do que isso. Deus nos colocou aqui na terra para sermos uma ameaça contra os planos do inimigo. Não é para a gente viver abaixando e se defendendo. Não! Quando Paulo fala para poderem, ele está falando para que vocês sejam capazes de avançar, para que vocês sejam uma ameaça para o diabo. Lá no seu trabalho, o diabo tem que ficar com medo de você quando você chega lá, meu irmão. Se ele está atuando na vida de alguém, ou através da vida de alguém, ele tem que ficar com medo quando você chega lá. Lá na sua escola, lá na sua faculdade, você é uma ameaça para as trevas naquele lugar. Você é uma ameaça. Pastor, quem sou eu, pastor? Quem sou eu? Tadinho de mim, pastor. São tantas pessoas e só tem eu de cristão lá naquele lugar. Meu irmão, se apagar todas as luzes aqui, apagar tudo, você vai conseguir ver esse pequeno LED de meio centímetro que está aqui. No meio da escuridão, o menor ponto de luz. Oh, meu Deus do céu. No meio de uma escuridão, o menor ponto de luz faz toda a diferença. Para você salgar uma comida, você não pega um monte de sal e joga no seu prato. Você faz o quê? Só isso. É só um pouquinho. É só um pouquinho, não é a quantidade, é a essência. Oh, meu Deus do céu. Não é quantidade, é essência. Não é, pastor, mas eu não sei falar muito bem, eu não conheço muito a Bíblia, meu irmão. A essência de Cristo já habita em você. Basta você se concentrar em ser parecido com Ele, que você já vai fazer a diferença onde você estiver. Deus está nos chamando para uma posição onde nós não apenas nos defendemos, não. Nós estamos atacando, nós estamos avançando para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Essa palavra firmes, ficar firmes, essa expressão, ela significa ficar em pé. Mas, mais do que isso, quando Paulo fala sobre ficar firmes, lembrando que quando ele fala sobre a armadura de Deus, ele faz uma analogia com a armadura de um soldado romano daquela época. Então, quando ele fala ficar firmes, o que ele tem em mente é um soldado romano que está de pé, ereto, com os ombros para trás e com a cabeça erguida. Esse soldado não é abalado pelas afrontas do inimigo. Esse soldado não começa a tremer quando o inimigo começa a ameaçar ele. Esse soldado, ele está atento ao inimigo. E o inimigo pode gritar, o inimigo pode xingar, o inimigo pode ameaçar, e ele continua firme. Firme, ombro para trás, cabeça erguida. Firmes. Para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo.
Além de você se tornar alguém que sabe se defender e alguém que ataca, quando o diabo começar a vir com as afrontas dele contra a sua vida, quando o diabo começar a vir tentar falar que vai te matar, que vai te destruir, que vai acabar com a sua família, ainda que ele tente vir para te destruir, ainda que ele venha com as mentiras dele sobre a sua mente, você vai permanecer firme e inabalável. Essa palavra ficar firmes, ela fala de alguém que está pronto para a batalha. Alguém, um soldado, que não deixa que o inimigo entre no seu território, mas ele permanece firme. Ainda que o inimigo bata no escudo, ele permanece firme. Ele não retrocede, ele não volta atrás, ele permanece firme. O inimigo bate, mas volta, bate, mas volta, bate, mas volta, e ele permanece firme. Firme, consciente das estratégias do maligno, consciente das estratégias do seu inimigo, sabendo exatamente como o seu inimigo age, sabendo exatamente o que ele faz, sabendo exatamente quais são as suas estratégias. Não adianta, querido, esse confronto, ele é diário. Todos os dias, você tem oportunidades de retroceder, mas todos os dias você também tem oportunidade para avançar. Uma coisa é certa, ou você está avançando, ou você está retrocedendo, mas você não fica parado no reino espiritual. No reino espiritual, ou nós estamos avançando, ou nós estamos retrocedendo. Para poderem ficar firmes contra. Essa palavra contra traz a ideia de um encontro face a face. Face a face. Quando a Bíblia diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. A palavra estava ali é a mesma palavra no original grego para contra. Mas não é que o verbo estava contra Deus. Mas a ideia ali é que o verbo estava face a face com Deus. De tão próximo que eles estavam. Agora o apóstolo Paulo usa essa mesma palavra para dizer a respeito do nosso combate contra o inimigo. Ele diz, ele virá contra vocês. A batalha vai ser perto, vai ser olho no olho, vai ser face a face. Ele vai olhar nos seus olhos e vai falar que vai te destruir, que vai te matar, que vai roubar tudo que você tem, que vai destruir tudo que você tem, que vai matar tudo que você tem. Mas você, vestido com a armadura de Deus, você vai permanecer firme, inabalável, não vai tirar o olho, vai continuar olhando para Ele. Firme, avançando, rompendo, quebrando barreiras, e você será uma ameaça para Ele, não Ele uma ameaça para você. Onde você entrar, onde você chegar, a luz de Cristo vai brilhar através da sua vida. Você só precisa se posicionar em fé, entender quem você é em Cristo, e entender o poder de Deus que atua através de você. Dessa maneira você veste toda a armadura de Deus e permanece firme contra as ciladas do diabo. Pastor, mas quais ciladas são essas? Quais são essas ciladas do diabo? Vamos entender um pouquinho. Na verdade, eu quero te mostrar 5 palavras que vão nos dar um entendimento completo de como o inimigo das nossas almas age, para que nós não venhamos cair em nenhuma das suas armadilhas. A palavra cilada é a primeira palavra que eu quero te mostrar. Essa palavra vem do grego métodos. É a mesma palavra que você conhece como metodologia, a palavra métodos. E traz uma ideia de, para que você fique firme contra os métodos do diabo, contra as ciladas, contra a malandragem, contra os truques do maligno. Mas olha que interessante, literalmente, essa palavra métodos significa com uma estrada. Fala comigo, com uma estrada. Só para eu saber que você está me ouvindo, diga comigo, com uma estrada. Com uma estrada. A gente acha que o diabo tem vários truques, várias maneiras de nos pegar, várias maneiras de tentar nos atacar. Mas deixa eu dizer uma coisa, o único ser que é insondável e infinito em sabedoria é Deus. O diabo não é.
só Deus. Na verdade, o diabo só tem um truque. Um truque apenas. E mesmo assim, muitas vezes nós caímos nesse truque. Como a própria palavra diz, métodos significa uma estrada. Uma estrada. Ou seja, ele vem até nós por uma estrada. Agora, sempre que você pega uma estrada, você está indo para algum lugar. Para onde o diabo está indo? Para qual lugar ele está indo? Aonde ele quer chegar? Para onde essa estrada dele leva? Bem, para eu te mostrar para onde essa estrada leva, eu preciso te mostrar a segunda palavra dessa noite. E está lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Ele diz o seguinte: a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas, só quem está vivo comigo aqui, as suas intenções. Coloca na Almeida Revista e Atualizada aí, por favor, ou Revista e Corrigida. Pois não ignoramos. Qual que é essa versão aí? Tem Almeida Revista e Atualizada aí? Coloca para mim aí, por favor. Pois não ignoramos os seus desígnios. Se você está anotando, ou se você é como eu e gosta de fazer marcações na sua Bíblia, destaque essa palavra desígnios. Pois não ignoramos os seus desígnios. Essa palavra desígnios significa mente, pensamento, propósito maligno. Traz a ideia de uma mente enganadora, pois não ignoramos a sua capacidade de enganar a nossa mente. Um estudioso do grego clássico, ele traduziu esse versículo da seguinte maneira, como se Paulo estivesse dizendo: não ignoramos os jogos mentais que o diabo tenta nos armar. Essa palavra desígnios traz a ideia de jogos mentais. Ou seja, a palavra cilada significa uma estrada. O diabo abre uma estrada para chegar a algum lugar. Qual lugar que ele chega? A sua mente, a nossa mente. E quando ele chega na nossa mente, quando ele chega na mente do ser humano, o que ele faz? Ele estabelece os seus jogos mentais lá. Ele começa a brincar com a mente daqueles que deixam ele entrar. E ele começa agora a fazer o que ele quiser. Ele começa a brincar e estabelecer o seu engano, a dizer coisas para você que não estão acontecendo, mas ele diz que está acontecendo. Está comigo aqui, irmão? Ele começa a dizer coisas para você que ele fala que está acontecendo, mas não está acontecendo. Ele fala que está todo mundo contra você, mas o pessoal não está nem lembrando do seu nome. Ele fala que você não presta. Ele fala que a sua mulher não te ama e ela está morrendo de amor por você, mesmo você sendo feinho do jeito que você é. Os homens podem dizer um amém? Ele começa a falar para você, quando seu marido está lá no celular, mandando uma mensagem, ele começa a falar que ele está com outra. Ele começa a brincar com a sua mente. Ele começa a brincar com a sua mente. Ele diz que você não tem valor. Ele diz que os seus pais não te amam. Ele diz que você nasceu no sexo errado. Ele diz que o seu futuro vai ser só derrota. Ele diz que não tem jeito para você. Ele diz que não tem jeito para o seu casamento. Ele começa a brincar, ele começa a se divertir lá dentro da sua mente. Fazendo os jogos mentais dele. Com certeza, se Paulo está falando isso, é porque o diabo tentou fazer muitas vezes jogos mentais na mente dele. Paulo era tão humano contra nós, como nós. E com certeza, ninguém que fez o que ele fez
pelo cristianismo, como ele disse, pela graça de Deus, não ficaria livre dos ataques do maligno. Não ficaria livre das tentativas de ter na sua mente estabelecidos jogos mentais do maligno. Ele faz isso até hoje. Constrói uma estrada até a nossa mente. Para quê? Para brincar com os nossos pensamentos, enganando a gente com as suas mentiras. Tem muita gente tomando atitudes de verdades baseado em mentiras do maligno. Tem muita gente decidindo de verdade por causa dos jogos mentais que o diabo tem feito na sua mente, e você tem achado até que é a voz de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus disse em João capítulo 10, versículo 10, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Sabe o que Jesus estava falando? O propósito do diabo e o meu propósito não se parecem nem um pouco. Não dá para confundir. Não é como água e álcool. Não. É como água e vinho. É como preto e branco. Não dá para confundir. Não dá para confundir. Não dá para confundir. Se você investe tempo em viver a vida em abundância que Deus tem para você, em descobrir como viver essa vida em abundância, e a vida em abundância vai muito além de ter muito. A vida em abundância é uma vida que transborda de dentro de você e alcança aqueles que estão perto de você. Não se compara. O diabo, ele é opressor. Jesus é libertador. Não se compara, não se cruzam os caminhos deles. Deus não faz o papel de diabo nas horas vagas. Então você às vezes pode estar tomando atitudes sérias, baseadas nas brincadeiras que o diabo tem feito na sua mente. Primeira palavra, ciladas. Segunda palavra, desígnios. Ele constrói uma estrada com destino à nossa mente. E quando ele chega lá e começa a fazer os seus jogos mentais, nós descobrimos que ele estabelece na nossa mente algo que nós chamamos de fortaleza. E essa é a terceira palavra, fortalezas. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. A palavra do Senhor diz: as armas, pode colocar na NVI de novo. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Você pode circular essa palavra, destacar essa palavra, fortalezas. Ou seja, depois de construir uma estrada até a nossa mente e fazer com que acreditemos nas suas mentiras, tomando-as como verdades para a nossa vida, o diabo constrói uma fortaleza ao nosso redor para nos manter cativos e submissos à sua vontade. Ele constrói uma fortaleza ao nosso redor para nos manter cativos e submissos à sua vontade. Como ele faz isso, pastor? Passa para o próximo versículo, por favor. Próximo verso. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Como ele faz isso? Com argumentos e pretensão. Como ele faz isso, gente? Mais uma vez. Como ele faz isso? Com? A palavra argumentos vem do grego logismos e traz a ideia de um discurso lógico, baseado na razão. Já a palavra pretensão vem do grego hipossoma, que significa barreira, proteção. Ou seja, como o diabo nos mantém cativos? Como ele constrói essa fortaleza e nos mantém cativos nela?
ele usa discursos baseados na lógica, ou ele coloca uma barreira diante de nós para escurecer a nossa visão a respeito de Deus. Primeiro, ou ele usa discursos baseados na lógica. Como assim, pastor? Ele fala com você, cara, olha para o histórico da sua família. Seu avô foi um fracassado, seu pai foi um fracassado, seu bisavô foi um fracassado, não deu em nada, e você acha que você vai dar o quê? Olha a lógica, segue a lógica. Você vai ver que não vai dar em nada. Você está preso num vício? Álcool, drogas, pornografia, seja qual o vício for. Cara, olha a lógica, olha a sua realidade agora. Você acha mesmo que tem uma coisa de Deus para a sua vida? Você não estudou? Você acha mesmo que você pode aprender a ler e conhecer a Bíblia? Discursos lógicos. E esse câncer? E essa dor que você está sentindo? Olha isso. Você acha mesmo que uma oração vai curar isso? Você acha mesmo que uma oração vai curar isso? Você acha mesmo que você está com câncer, você está com AIDS, você está com diabetes e seu corpo está só se acabando? Você acha mesmo que tem vida para você, tem promessa de Deus para você? Olha a lógica. Nós estamos numa pandemia, olha a lógica. Você vai perder seu emprego. Olha a lógica, você vai ficar infectado. Olha a lógica, vai tudo acabar. Olha a lógica, não tem como melhorar. Olha a lógica, não tem como a sua família ser restaurada. Olha a lógica. Você está vendo seus filhos cada vez mais no mundo, olha a lógica, é daí para pior. Ele usa argumentos lógicos para tentar nos enganar. Sua mãe não te amou, você acha que as pessoas vão te amar? Seu pai não te deu valor, você acha que as pessoas vão te valorizar? Olha a lógica. Você não teve bons pais, você acha que você vai ser um bom pai? Você acha que você vai ser uma boa mãe? É só você seguir a lógica que você vai perceber. Cuidado em andar com pessoas lógicas demais. Aprenda a andar com pessoas de fé. Cuidado com andar com pessoas que sempre quando você chega, parece que você sai morto depois de conversar com a pessoa. Você chega cheio de vida. Você carrega, parece que a morte da pessoa toma conta de todo o seu ser. Pessoa pessimista. Só tem notícia ruim para te dar. Cuidado, meu irmão. Cuidado com o que você ouve. O que você ouve gera realidades. Ele vai usar a lógica, mas ele também vai colocar uma barreira diante da sua vista, para que você perca a visão daquilo de quem Deus é e do que Ele pode fazer. E Ele vai te dizer, você acha mesmo que Deus se importa com você? Você acha mesmo, Deus já restaurou a sua vida nesse ponto? Já está bom demais, Ele não precisa restaurar nesse ponto. Você acha mesmo que Ele vai mexer na sua vida aqui? Deus já te tirou do lamaçal do pecado, você acha mesmo que Ele quer que você viva uma vida plena e abundante nessa terra? Ele vai construir uma fortaleza. E existem pessoas que estão presas em fortalezas criadas pelo maligno, não há 1 mês, não há 2 meses, não há 3 meses, mas há anos. Elas pensam em ir, e o diabo rapidamente vem com a lógica e coloca e fala, você não pode, você não consegue. Talvez para você hoje, é muito normal me ver pregando, me ver ensinando aqui na igreja. Mas jamais pisou no chão dessa igreja, jamais entrou por aquelas portas alguém mais tímido do que eu. Talvez você olhe para mim e fale bem assim, caramba, como alguém disse um dia, cara, pastor, na sua mamadeira, com certeza tinha versículos bíblicos lá. Você já tinha na mamadeira versículos bíblicos, não é possível. E eu falei com ele, cara, até meus 23 anos, e hoje eu estou com 25, até meus 23 anos, muita gente acreditou, deixa eu falar, gente, não é 25 não, gente, é 32. Até meus 23 anos, se eu pegava um capítulo da Bíblia para ler uma vez por dia, não, por ano, era muito.
tocava no Ministério do Louvor, mas era muito. Eu vinha para a casa de Deus, mas não conhecia o Deus da casa. Eu ouvia pregações, mas as pregações nunca entraram, de fato. Mas um dia, eu e minha esposa, nós tivemos uma experiência com Deus, 6 meses depois de casado. E junto com essa experiência, despertou dentro de nós a vocação para o ministério. E a sede pela palavra. E uma das coisas que eu falei com ela, ela falou, amor, eu quero te dar um presente. Eu falei assim, amor, me dá uma Bíblia. Ela me deu uma Bíblia, dessa grossura assim. E eu comecei a ler, eu não sabia por onde começar a ler, eu não sabia o que fazer, mas eu só queria ler a Bíblia, eu só queria aprender mais da Bíblia. 10 anos só tocando teclado, 10 anos só atrás do instrumento. E eu falei, amor, eu quero pregar a palavra. Eu sei que Deus está me chamando para pregar a palavra. E aí, no dia 29 de dezembro de 2011, eu tive a oportunidade de pregar a palavra. Tinha uma multidão de 10 pessoas para me ouvir pregar. Eu tinha acabado de colocar o primeiro piso, não é esse, nem o anterior, foi o primeiro piso mesmo. Aqui estava só cimento isso daqui. E aí me deram a oportunidade de pregar. Eu passei o dia todo, preparei a pregação. Na verdade, não preparei a pregação, eu copiei a pregação. Eu fiquei no YouTube e copiei palavra por palavra do que o pregador mencionou no YouTube. Tudo, 6 folhas. Falei, rapaz, vai ser forte. Eu me baseei no que ele tinha feito quando ele pregou. Falei, caramba, vai ser forte. O negócio vai ser forte hoje. Meu irmão, a única palavra... Aí falaram bem assim, vamos ouvir agora o nosso irmão Bruno, está estreando aqui na pregação. Aí todo mundo, aleluia, glória a Deus, que maravilha. E aí vai eu acho que quando eu levantei da cadeira, a minha alma ficou na cadeira. Quando eu me posicionei para pregar, eu peguei, tirei minhas folhas, aquele monte de folha, e aí, preguei e falei assim, hoje eu vou falar sobre o Salmo 23. Todo mundo, amém, vai ser forte. Salmo 23. Irmão, a única palavra que eu disse, sem olhar para a folha, foi graça e paz, irmãos. Foi a única palavra que eu disse, sem olhar para a folha. O resto, eu fiz uma leitura pública. Eu fiz uma leitura pública da pregação. E enquanto eu falava, a minha vontade era fingir que tinha dado um infarto, um derrame. Sério, você... A minha vontade era sair correndo, vi que me deu dor de barriga e sair correndo. Era a minha vontade. E na minha mente, vinha as seguintes palavras, você é ridículo. Você é ridículo, cara. Sério mesmo que você está tentando pregar, você não nasceu para isso não, cara. Você é tímido, você não nasceu para isso. Para pregar esse negócio. Isso aí é para os outros, é para quem tem mais ousadia, para quem tem mais jeito de falar em público. Você não nasceu para isso. Você tem que ficar lá, ó, tocando, caladinho, quietinho. Que ridículo, cara. Você não nasceu para isso. Eu lembro de várias vezes, não foi uma, nem 2, nem 3 vezes, várias vezes, eu chegando em casa, chorando e falando para minha esposa, amor, eu não nasci para isso. Eu não nasci para pregar, amor. Eu não nasci, eu tento falar tímido e gago. Tímido e gago. Eu lembro quando minha mãe falava para eu ir dizer alguma coisa para alguém, eu ia já falando no caminho. Para não perder, ou eu ia cantando no caminho. Para eu não perder a fala. Tímido e gago. E eu falei, amor, eu não nasci para isso, eu não tenho jeito para isso, amor. Eu não tenho jeito. E ela falou, você tem jeito sim. Deus te chamou para isso sim. Deus vai curar pessoas através da sua vida, sim. E não foi só a voz do diabo falando no meu ouvido, não. O diabo usando pessoas próximas, pessoas que são referências na minha vida para falar, rapaz, para com isso. Sai disso. Você está errado. Você não nasceu para isso. Foca a sua vida em outra coisa. Você está perdendo a sua vida. Você está desperdiçando a sua vida, se voltando para o pastoreio. E o diabo falando, o que ele estava fazendo? Querendo construir fortalezas na minha mente.
brincando com a minha mente, porque ele sabia do meu potencial em Deus. Ele sabia que quando eu me levantasse para pregar, vidas seriam curadas, vidas seriam restauradas, pessoas seriam libertas pelo poder do Evangelho. Para você ter uma ideia, uma pessoa que era referência para mim, depois de uma pregação, e eu achei que naquele dia, finalmente, eu tinha conseguido me sair um pouquinho bem. Essa pessoa chegou para mim e falou bem assim, deixa eu te dar um conselho, um pregador já experiente, deixa eu te dar um conselho. Eu falei, pode falar. Eu falei, poxa, conselho, pode falar. Ele falou assim, você ri muito na hora da sua pregação. Eu falei, mas por quê? Não pode não? Ele falou, não, pregação tem que ser séria. Pregação é algo sério. Então, quando você for pregar, se posicione e fale sério com as pessoas. Eu falei, mas o Silas Malafaia conta piada. Mas o Silas Malafaia é o Silas Malafaia. Pregue sério. E aí eu falei, caramba, agora eu vou ter que... A paz do Senhor, irmãos, estamos todos reunidos aqui. Mas aí depois eu fui relaxando, estou aqui de novo. Esse é o meu jeito. Eu não sou uma pessoa diferente quando eu subo daqui para lá. Quem convive comigo aqui sabe que eu sou aqui embaixo, exatamente o que eu sou aqui em cima. Então você vê que de várias maneiras o diabo veio quer colocar fortalezas na minha mente. Essas aí, fortalezas. Algumas fortalezas que foram geradas lá atrás, na minha adolescência, que eu tive que romper com elas ao longo do ministério. Muitas, tá? E não são poucas, não. São muitas fortalezas que eu tive que romper e quebrar até hoje. Porque o diabo sabia exatamente do meu potencial em Deus. O diabo sabe exatamente do seu potencial em Deus. Por isso que ele quer te manter cativo. Por isso que ele quer te manter preso. Mas Deus, nessa noite, me colocou aqui para trazer para você a mensagem do dia da sua libertação. A partir de hoje, o que te parava não te para mais. A partir de hoje, essas fortalezas vão cair por terra em nome de Jesus. Vão cair por terra. Vão cair por terra. Ele não vai ter sucesso nas suas fortalezas. Porque a intenção dele é nos manter debaixo do seu poder opressor. E essa é a quarta palavra que você precisa saber sobre como o diabo age. Atos capítulo 10, versículo 38. Atos 10, 38. Diz o seguinte, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Jesus curou todos os oprimidos do diabo. Essa palavra oprimido significa exercer controle rígido sobre alguém. Ou seja, o diabo vem, abre um caminho até a nossa mente, começa a fazer os seus jogos mentais, estabelece a sua fortaleza e agora ele vem como um opressor, querendo exercer domínio sobre a nossa vida, sobre qualquer pessoa. Agora, como opressor, lembre-se, Jesus é libertador, o diabo é opressor. Como opressor, ele agora quer nos dizer o que nós podemos fazer e o que nós não vamos fazer. Ele agora, o que ele faz? Essa pessoa agora não faz mais o que quer, mas sim o que o diabo quer. Quantas vezes você já tentou vencer fraquezas, tentou vencer obstáculos na sua vida, e você fala, caramba, não era para eu estar mais aqui, mas quando eu vejo, eu já caí de novo nesse mesmo pecado. Eu estou preso nesse mesmo lugar. Porque ainda existe uma fortaleza do diabo na sua mente. Eu não estou falando que você está endemoniado. Mas eu falo que existe uma mentira do diabo que precisa ser transformada, quebrada pela verdade da palavra de Deus. Uma vez, a minha esposa, no começo do nosso ministério aqui, ela passou 3 meses tendo síndrome do pânico. 3 meses difíceis que nós enfrentamos. Mas certo dia, numa pregação aqui, a palavra rema, a palavra viva de Deus, alcançou o coração dela. E eu disse Malaquias 4:2, e eu disse que
que para vós que creem no seu nome, nascerá o sol da justiça, e vocês pularão de alegria. Naquele exato momento, a verdade da palavra quebrou a mentira do maligno. Porque sabe o que vinha na mente dela? Ela prega e conta sobre isso muito melhor. Mas sabe o que vinha na mente dela? Quando eu saía para ir na padaria, a voz que vinha é: ele nunca mais vai voltar. Ele vai morrer lá. A palavra que vinha era: esse é seu último culto. Depois daqui você morre. O que ela via na mente era o corpo dela sendo velado aqui, ou o meu corpo sendo velado aqui. O diabo sujo, brincando, fazendo jogos mentais na mente dela. Mas um dia a palavra da verdade chegou. Não que não tinha palavra, mas foram 3 meses se expondo à palavra, 3 meses exposta à palavra, 3 meses recebendo a palavra. Teve uma hora, meu irmão, que a palavra foi e chegou com tudo e vuap! O que era mentira foi quebrado pela verdade de Deus. Ele vem para tentar nos oprimir, para tentar nos conduzir a fazer a vontade dele. E eu não estou falando de gente endemoniada, não. Eu estou falando de você olhar para a sua vida e falar bem assim: caramba, não era para eu estar aqui. Meu Deus, eu sei que o Senhor tem planos para a minha vida. Caramba, quantas coisas eu quero fazer, mas sempre quando eu me posiciono para fazer, eu dou 1 passo, 2 passos, 3 passos. Quando eu percebo que não, eu estou aqui de novo no mesmo lugar. Por causa das mentiras que o opressor lançou sobre a sua mente. Mas essa tarde é uma tarde de libertação. E a última palavra que eu quero que você entenda nessa tarde é a palavra que Paulo diz em Efésios 6:11, para que vocês fiquem firmes contra as ciladas do diabo. A palavra diabo vem do grego diabolos, que é a junção de 2 palavras, dia e balo. Dia traz a ideia de penetração, balo traz a ideia de atirar alguma coisa continuamente. Então a palavra diabo descreve a ação repetitiva de atingir alguma coisa vez após vez até perfurar. Ou seja, eu vou jogando algo nessa parede. No começo só causa alguns arranhões, mas eu vou jogando. Enquanto me deixarem jogar, eu vou jogar. Eu vou jogando. Agora começa a fazer um buraco. Eu continuo jogando, insistentemente. Continuo jogando. Agora, a abertura fica maior. Insistentemente. Todo dia, toda hora, a todo momento. Sempre quando eu posso, eu estou jogando. Depois de um tempo, se ninguém me impedir, se ninguém me parar, eu vou conseguir romper essa parede. E à medida que ele rompe, quando ele rompe essa parede, que é a parede da sua mente, ele agora constrói uma estrada. Quando ele chega na sua mente, ele começa a fazer os jogos mentais dele. Estabelece uma fortaleza, te prende, e diz que você é aquilo que Deus diz que você não é, mas ele diz que você é. E agora, ele te oprime, e você fica como uma marionete. E a pessoa fica como uma marionete na mão dele. Cheio de planos de Deus para viver, mas guiada pelo espírito do medo, e não pelo espírito da ousadia. Eu não sei em qual área, talvez o diabo te aprisionou, em qual área na sua mente ele te aprisionou, em qual área, talvez por não conhecer a palavra, você deixou que ele rompesse a sua mente, construísse a estrada dele e estabelecesse uma fortaleza na sua mente. Mas essa é uma tarde de libertação. Essa é uma tarde de libertação. Essa é uma tarde de libertação. A partir de hoje, você vai começar a viver aquilo que Deus tem para a sua vida, que as fortalezas e a opressão do maligno tinham impedido. Por isso que Paulo disse: vistam toda a armadura de Deus.
Nós não podemos levar isso na brincadeira. Não podemos viver como se essa armadura fosse um item opcional de viagem. Não. Sem essa armadura nós não vamos a lugar algum. Sem essa armadura é impossível viver o propósito de Deus para a nossa vida. Se nós estivermos vestidos com toda a armadura de Deus, nada nem ninguém poderá nos parar. O inimigo pode até tentar vir contra nós por um caminho, mas por 7 caminhos ele terá que fugir, pois nós estaremos firmes e inabaláveis, porque estamos vestidos com toda a armadura de Deus. Se coloque de pé no seu lugar. Essa é uma tarde de libertação. Talvez existem pessoas aqui que se frustraram, chegaram aqui nessa igreja mais frustrados com pastores do seu passado, e parece que para você todo pastor não presta, toda pastora não presta, porque você foi ferido, foi machucado por pastores na sua jornada cristã, e aí você tem dificuldade de confiar em pessoas que pregam a palavra. Você tem dificuldade de confiar em pastores, porque parece que todos eles a qualquer momento vão te decepcionar. E aí você não consegue se entregar por completo para a obra que Deus quer fazer na sua vida neste lugar. Mas isso foi uma prisão, uma fortaleza que o diabo estabeleceu na sua mente. E essa é uma tarde de libertação. Existe um futuro pleno de Deus para a sua vida. Talvez o diabo estabeleceu uma fortaleza na sua mente sobre a sua sexualidade, sobre o seu casamento, sobre a sua paternidade, sobre a sua maternidade. Talvez o diabo estabeleceu uma fortaleza na sua mente sobre os seus filhos, sobre o seu chamado. E ele tem brincado com os seus pensamentos, contando mentiras, mas ao mesmo tempo te fazendo agir de verdade. Mas essa é uma tarde de libertação. Quero, por favor, apague as luzes, por favor. Eu quero orar com você. Geralmente no domingo nós sempre fazemos o apelo, mas eu quero fazer algo diferente aqui, nessa tarde, de maneira bem rápida. Você que tem convivido com certas fortalezas, você fala, pastor, existem muitas fortalezas que o diabo colocou na minha mente ao longo da minha vida, algumas eu consegui romper, mas tem muitas que eu ainda não consegui superar. Tem muitas que eu tenho tentado, mas não tenho conseguido romper essas cadeias. Eu quero te convidar para vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Oh, xaramalamassore candaramamassere calamas. Yeremalamassore.